vou abordar a atuação do psicólogo forense na justiça. Ele pode atuar em qualquer campo, né, da justiça, em qualquer área da justiça. É mais comum que essa atuação ocorra em varas de família, em vara de infância e juventude e na área do trabalho, né, em algumas situações, né. Na vara de família, né, são comuns os processos relacionados à guarda de filhos, né, à revisão da guarda, à regulamentação de visitas ou a uma mudança em termos do que já existe, né, em relação à visita. Então, uma revisão da visita. Assim como em situações relacionadas à destituição do pato-poder, né? Entendendo que não é do poder familiar, mas do pato-poder, quando, por exemplo, existe uma situação de abuso grave de um dos genitores e, para a proteção da criança ou adolescente, se solicita essa destituição, né? Então, a pessoa não mais terá direitos a fazer visita, né, ao filho, se a situação realmente foi grave. Agora, em casos, né, em que mesmo ocorrendo uma situação de violência doméstica grave, né, contra uma criança ou um adolescente, mas não se pede essa destituição, pode-se, desculpem porque tem um gato que entrou aqui no meio, mas pode-se, por exemplo, se solicitar uma visita assistida, né, em que uma pessoa da confiança daquele que tentou proteger o filho, né, portanto, não o genitor agressivo ou agressor, né, vai acompanhar o momento da visitação. E ela pode ocorrer num ambiente fechado, né, indicado pela parte, né, que está protegendo a criança, ou em um ambiente aberto, né, como um parque, um shopping, né, mas a importância disso né, que aquela criança seja protegida para que ela não sofra mais violência. Depois de um certo tempo, né, em que uma situação como essa ocorre, né, dessa visita assistida, se essa pessoa, né, consegue, por uma questão, né, às vezes até de orientação de alguém, ir buscando, né, restabelecer vínculos, né, com aquela criança que foi agredida, depois de um tempo, né, ele pode dizer, olha, não tem mais nenhum problema, né, meu filho, minha filha, né, me ama, quer estar comigo e pode-se suspender essa visitação nesse molde, né, de assistida. Aí, né, deve-se tomar um certo cuidado, né, porque essa pessoa pode simplesmente estar manipulando para depois estar livremente aí, né, com a criança, para ele poder, né, continuar agredindo, né. Então, tem que se tomar muito cuidado, né, quando a visita assistida é interrompida e se volta, né, uma visitação regular, né, como estava antes do fato, né, denunciado. Principalmente, né, quando se trata de agressão sexual, né, de violência sexual, né, contra a criança ou adolescente, o cuidado deve ser redobrado, pois os agressores sexuais, eles não são pessoas que do nada param de agredir sexualmente, né? Então eles são reincidentes, eles vão continuar agredindo. Se não está mais agredindo aquela criança, aquele adolescente, por uma questão de proibição, etc., certamente ele vai buscar um outro alvo. E numa situação como essa que eu mencionei, né, em que a visita foi suspensa, ou se não suspensa por um determinado tempo, mas que ficasse, né, no modo assistida, esse indivíduo, se tiver de novo, né, a possibilidade da visitação sem assistência nenhuma,
a chance dele voltar a agredir aquela criança é imensa, né? Pois ele, como eu falei, é reincidente. Ele volta a agredir, né? Porque ele sente esse prazer na dominação, né, de uma criança ou, né, de um pré-púbere e ele vai ter aquela oportunidade novamente e essa agressão vai voltar, né? Eu, inclusive, tenho alguns casos de crianças que foram protegidas por um bom tempo, né, em que o agressor não mantinha contato sozinho com ela e depois de alguns anos a justiça reverteu, né, essa situação da visitação e as agressões voltaram, né? Então, por isso que se tem que tomar muito cuidado. Então, como eu falei, né, na vara de família, esses casos, né, eles são bastante comuns, né, muito frequentes até, né? E, além disso, né, nós temos várias outras formas, né, de atuação do psicólogo na justiça, como, por exemplo, relacionada a questões da adoção, né? Tanto quando a gente pensa em termos de ser ele um perito, né, alguém da confiança, entre aspas, aí da justiça, né, que vai verificar se é ou não procedente, né, aquilo que se solicita, né, as perícias de modo geral, né, elas existem para isso, né, para se ver a pertinência de algo que alguém, né, está propondo, solicitando, né, denunciando, etc. Então, a perícia ela vai em busca da verdade. Então, se vai ocorrer uma perícia, as partes elas podem designar os assistentes técnicos, né, que são profissionais daquela área específica que vão acompanhar a perícia, né, desde elaborando quesitos, né, que são questionamentos ao perito, se necessário, né, uma entrevista com o perito, né, para expor, né, seu ponto de vista a respeito do caso, sem, contudo, né, se pensar que é para um convencimento, etc. Não, né, mas para dizer aquilo que ele observa daquele caso. E após, né, a elaboração, né, a feitura da perícia, o assistente técnico irá se manifestar, né? Então, ele vai dizer se ele concorda ou se ele está discordando daquele relatório pericial, né, ou laudo pericial. E fundamentando, né, por que, por exemplo, ele discorda, né, buscando aí na literatura subsídios, né, para mostrar que aquela discordância procede, né? Ela não é simplesmente discordar por discordar, né? Tem que existir essa fundamentação teórica ou, né, relacionada aos próprios fatos, né, envolvidos aí na situação pericial, né? Então, como eu disse, né, em várias áreas, né, da justiça se pode fazer perícia, né, pensando aí na psicologia. Então, o perito ele será nomeado pelo juiz e o assistente técnico, que podem ser 2 para cada perícia, né, um de cada parte, né, serão designados pelas partes, né? Então, o trabalho do assistente técnico, ele sempre terá um caráter particular, né? É um trabalho de um profissional autônomo que prestará serviços específicos, né, para aquele processo. Ainda, né, pensando, por exemplo, na questão da adoção, como eu estava falando, né, agora há pouco, é muito comum, né, que crianças disponíveis para adoção não sejam preparadas por vários motivos, né, que podem, né, ocorrer, né, esse tipo de, vamos dizer assim, de inadequação, né, de preparação da criança para a adoção, assim como o casal, né? Mas em muitas varas, né, ligadas à infância e juventude, que é onde, né, se dá a questão aí relacionada à adoção, os advogados, né, eles orientam aos futuros pais, né, adotivos a levarem uma avaliação psicológica sobre eles, né, porque isso já facilita
de uma forma até, né, importante, o andamento do processo de adoção, né? Então, quando um psicólogo vai fazer, né, essa avaliação, né, a gente vai chamar de uma avaliação independente, né, em que ele vai dizer se aquelas pessoas estão aptas ou não para adoção, né, aptas no sentido de, né, a adoção ser alguma coisa importante para a criança que vai ser adotada, e não para preencher aí, né, um vazio, um problema, alguma coisa do casal apenas, né. Bom, eu em outro momento eu volto a falar um pouco mais a respeito da atuação do psicólogo na justiça, porque ainda temos muitas coisas a serem ditas e que podem ser feitas.